Bom dia a todos. Mais uma vez, a TPC de Ciências Humanas, nós aqui, a equipe de Ciências Humanas, eu, Michela Espina, estou aqui no Núcleo Pedagógico como PCNP de Geografia e responsável também pela pasta do Conviva. Mais uma terça-feira com vocês, hoje dia 13 de outubro, depois de um feriado. Bom dia a todos, que é a Mônica Padial, né, PCNP de História e Diversidade da AD de Carapicuíba. Vamos continuar nossos trabalhos de formação, né, como a Michela bem colocou, depois de um feriado bem merecido. Bom trabalho a todos. Olá, espero que todos estejam bem. Mais uma semana aqui, né, com vocês. Eu sou Ana Tomé, estou aqui no Núcleo Pedagógico como PCNP de Programas e Projetos, também aqui com as meninas, no caso com os componentes de ciências, no caso das ciências humanas, componentes de sociologia. Tenhamos hoje um bom trabalho. A gente só vai esperar a tela aparecer para vocês e nós vamos iniciar então. Bom, hoje nós vamos mais uma vez falar sobre a abordagem do ensino híbrido. Hoje seria uma segunda parte, onde nós vamos manter foco no papel do professor e na autonomia do aluno. Os nossos combinados importantes continuam os mesmos, né? Vocês, após assistirem a TPC, através do canal do YouTube, né? Para quem já está inscrito é mais fácil, porque ele mesmo avisa quando a TPC estiver disponível, né? No momento em que estiver disponível, o YouTube manda uma notificação. Quem não é inscrito, basta entrar no canal Equipe CHT Núcleo Pedagógico de Carapicuíba, né, conforme está aí o endereço, e vai conseguir encontrar. E ainda há uma opção de conseguir o link do vídeo, que fica com o professor coordenador, mas aí você tem que estar com acesso ao seu Drive, né? O objetivo de hoje é continuar promovendo, né, uma reflexão quanto ao ensino híbrido, nesse processo que para nós é permanente, né, para todos é permanente, mas talvez para os professores, e nesse momento que a gente está passando agora, seja mais evidente, né, que essa constante transformação, esse constante aperfeiçoamento. Isso tudo se justifica por essa visão quase que onisciente, onipresente que a gente precisa ter, né, nessa questão dos 360 graus, de a todos os lados, a gente está com o aluno, seja de maneira remota, seja de maneira presencial, a gente se pauta nessa aprendizagem ampla, né, que busca levar o aluno a uma formação integral e que não se confunda com as escolas de período integral, que a gente vem falando sempre, né? Uma coisa é formação integral do aluno, outra é a escola de ensino integral, que é um assunto completamente diferente. Mas aqui a ideia seja no regular, seja na escola de período integral, formar o cidadão de maneira integral. E esse cidadão é nosso aluno, né? Assim como nós, cidadão do mundo aí, tá junto conosco. E aí, essas ATPCs, elas também servem como uma maneira de aproximação, né, do núcleo pedagógico que às vezes parece distante das escolas, né, que o nosso contato antes dessa pandemia, a não ser dentro das orientações técnicas, era mais com o professor coordenador. E agora, através das ATPCs, a gente se sente um pouco mais próximo de vocês. Não é o ideal ainda, mas já é alguma coisa, né? Hoje, a nossa pauta traz essa introdução que eu estou fazendo com vocês, que parece sempre a mesma, né, em todas as ATPCs, mas a ideia é buscar uma padronização para trazer as informações da maneira mais lisa, mais transparente possível para vocês. Depois vai haver um vídeo rápido, com foco no ensino híbrido também. Nós vamos contextualizar tudo isso e, mais uma vez, todos os nossos contatos para que vocês possam entrar em contato tanto conosco, né, com nós três, com a equipe de Ciências Humanas, mas também com a diretora do Núcleo Pedagógico, né? A gente está aqui sempre à disposição.
Nós já tivemos até agora 12 ATPCs, a última foi a parte 1, com foco em ensino híbrido, que foi feita antes da orientação técnica, né, da oficina, que os professores coordenadores participaram em 2 de outubro, né, então a nossa ATPC foi feita anterior, vocês tiveram um contato, por assim dizer, anterior ao dos professores coordenadores. Depois desse primeiro contato de vocês, os professores coordenadores foram expostos a um maior contato através dessa orientação técnica de 2/10, e agora a gente vai dar continuidade a isso com essa parte 2. Mais uma vez, o informativo 27, que continua vigorando, ele foi posto em prática a partir do dia 3/9, e ele é que traz essa dinâmica de semana A, semana B, onde nós temos uma divisão na semana A, escola de EFAP, né? Para ciências humanas, a gente tem um outro enfoque na recuperação e aprofundamento, diferente de língua portuguesa e matemática, que aparece aqui, né? Na semana B, que é a semana que vocês viveram a semana passada, essa semana agora nossa é a A, né? Então, nessa semana que vocês viveram semana passada, vocês tiveram um enfoque diferente, tanto dentro da EFAP, para quem cumpre os 7 ATPCs, quanto nas pautas da unidade escolar com os professores coordenadores. Aqui, a sugestão do núcleo pedagógico, né, de como vocês podem cumprir essas ATPCs, a partir da carga horária atribuída de cada um, né? Essa é a sugestão para a semana A, que é essa que nós estamos vivendo agora, começou aí no feriado, né, no dia 12, e a sugestão de divisão para a semana B, que é a semana passada e vai ser a semana seguinte. Mais uma vez, as habilidades priorizadas para esse período, nós temos, por enquanto, primeiro, segundo e terceiro bimestre disponíveis, esperamos que em breve nós tenhamos a do 4º bimestre, né? Até porque essa semana vocês estão passando pela semana de estudos intensivos, né? A SEI. Então, se espera que, assim que acabe esse período, chegue o link com as habilidades essenciais priorizadas do 4º bimestre. Aqui, mais uma vez, o documento orientador que foi veiculado a partir do dia 21 de setembro. Esse documento orientador, inclusive, tem links com atividades, sugestões para recuperação e aprofundamento dentro dos componentes curriculares que não são língua portuguesa e matemática. E nós estamos aí dentro, né? Os 4 componentes curriculares que formam as ciências humanas foram contemplados nesse documento orientador. Aqui cabe uma ressalva, né, que nós havíamos conversado durante a semana passada, sobre o material da EFAP, o material do professor. Houve o questionamento, né, de por que o primeiro ano do ensino médio não está constando o material na página da EFAP. Nós percebemos que ele realmente foi retirado, a EFAP não compartilhou conosco o motivo pelo qual o material do primeiro ano do ensino médio foi compartilhado. Nós já perguntamos, mas ainda não obtivemos resposta. Então, por enquanto, o material de geografia do primeiro ano do ensino médio, na página da EFAP, ele não está constando, assim como o de história do Fundamental 2, né, do professor, também não está constando, e nós ainda não temos uma resposta do motivo pelo qual isso aconteceu, ou mesmo quando esse material vai voltar a estar disponível. Então, só para a gente introduzir essa continuação da abordagem do ensino híbrido, nós retiramos esse trecho da bibliografia de base, que é a mesma da primeira parte, né? Esse é sobre a inovação disruptiva, ele é uma... Como é que nós podemos dizer? Ele é um dos materiais precursores, né? Ele não é nacional, mas ele foi um dos precursores para esse material aqui, ó, que nós também estamos usando como base, que é da Lilian Bassic e de mais 2 autores, que é o ensino híbrido. Então, esse trecho foi retirado de um outro material que serviu de base para esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eles trazem o seguinte:
O fato de utilizar equipamentos tecnológicos, tais como computadores, smartphones, TVs, lousas digitais, softwares educacionais, entre outros, não identifica que essa ação é híbrida, né? Que é o que nós já conversamos a outra vez. Você muda o recurso, porém não muda o método, né? A ideia da abordagem híbrida vai além de apenas usar os materiais tecnológicos, né? Então, continuando. Mais uma metodologia enriquecida com tecnologias. Metodologia enriquecida com tecnologias não é a mesma coisa do que usar a abordagem híbrida. São duas coisas diferentes. Até porque a metodologia enriquecida, muitos de nós já usam, não que não usem a abordagem híbrida, mas enfim, é possível dizer que a gente consegue, daqui, né, do ponto que a gente observa, entender que há mais pessoas nesse momento utilizando metodologias enriquecidas com tecnologia do que uma abordagem híbrida. Não porque isso é certo ou errado, enfim, mas porque o momento, nesse momento, essas pessoas talvez não tenham tido contato com realmente o que os critérios para conseguir iniciar a abordagem híbrida, né? E esse é o momento agora para a gente começar mesmo. Para caracterizar o formato híbrido, do que é que precisa para a gente diferenciar de metodologia enriquecida? É necessário que o conteúdo a ser ensinado, né, os objetos de conhecimento, eles sejam aprendidos e estejam sendo conduzidos, pelo menos em parte, por tecnologia online e que colabore, acrescente, modifique ou substitua a forma tradicional de ensino, que é o que nós já conversamos no último dia, que é a inovação sustentada, que é quando você ainda não rompeu com tudo que era tradicional, porém você já começou a pensar, né? Você já está aí se apropriando do que as tecnologias podem te dar para começar a produzir material, que a sua intencionalidade pedagógica passe pela tecnologia e que não seja só uma ferramenta, né? Que pare de ser uma ferramenta e comece a pensar a aprendizagem junto com a tecnologia. Passado esse daqui, nós temos também essa imagem que ela já foi utilizada na primeira parte, né, na última terça da semana A. Nós resolvemos trazer ela de novo só para retomar, né? Então, nós estaríamos num início, nesse ponto aqui de exposição, que é quando o profissional da educação, ele toma ciência de que ele tem essas ferramentas metodológicas à mão, né? Aqui, lógico, a gente não vai fazer o juízo de valor de que a escola que tem, que não tem, o professor que não tem, porque a gente conhece muito bem a realidade, e é uma grande maioria que não tem. Mas lembrando, a tecnologia, né, uma ferramenta tecnológica, nem sempre ela precisa ser digital. É lógico que nesse momento de apropriação da ideia da abordagem híbrida, a gente está percebendo muito mais a tecnologia digital e o quanto ela vai ser proveitosa se nós pudermos lançar mão dela, né? Mas isso não quer dizer que o livro didático, né, o PNLD, o próprio caderno do aluno, o GIS, né, ou você na sua casa fazendo uma aula ao vivo através do Meet ou através de qualquer outra ferramenta, não seja tecnologia, né? Só que dentre essas que eu falei, a gente só tem uma que é digital, que seria o Meet, né, com seus alunos. Mas o PNLD e o caderno do aluno, eles não deixam de ser tecnologia. Então, passado esse momento da exposição, que é o momento que você toma ciência, você e seu aluno toma ciência que isso existe e que pode ser utilizado, nós passamos para a adoção, que nós já falamos no último encontro, que a adoção é aquele momento em que eu simplesmente mudo o recurso. Ao invés de eu usar uma lousa, eu uso um telão, o PowerPoint, um Jamboard, enfim. Eu simplesmente troco o recurso, uso o Padlet, mas eu uso como eu usaria uma cartolina na sala de aula. Então, eu não estou inovando, eu simplesmente estou adotando uma nova ferramenta, né? A adaptação já é um outro ponto. Quando eu começo a pensar atividades que elas perpassam pela tecnologia, que elas só vão fazer sentido se eu conseguir trazer a tecnologia. Por exemplo, utilizando música. É uma ferramenta digital,
um MP3, uma música baixada aí do YouTube, é uma ferramenta, só que eu não estou simplesmente reproduzindo aquela música, eu estou fazendo com que ela faça parte da minha intencionalidade pedagógica, que sem ela, o percurso que eu construí não faça sentido. Então, aí eu já estou adaptando. A apropriação é aquele momento que eu já consigo pensar o meu plano de aula contando com as tecnologias, né? Seja ela o caderno do aluno, para quem não está com acesso à tecnologia digital, seja para o meu aluno que consegue me acompanhar digitalmente, através do celular, através do computador, que seja. E a inovação é aquele momento que nós falamos, que a gente rompe com o tradicional e passa a trabalhar a inovação, seja ela sustentada, quando eu ainda estou um pouco ligada no tradicional, ou a disruptiva, quando eu corto com tudo. Tá certo, pessoal? Agora, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou interromper aqui. Peraí, interromper? Não, mentira. Eu vou fechar o meu microfone. E agora, Padial, a confusão é garantida, assim, né, meninas? Isso que a gente ensaiou antes, hein? Pois é, mas essas tecnologias entregando peça. Eu vou fechar o microfone e a câmera e a Padial vai ficar com vocês. Você só me dá um alôzinho, tá bom, Padial? Quando eu puder interromper. Pode mudar a tela, por favor, o PPT, só para ir para o próximo. Então, aqui nós também vamos retomar um slide da semana passada, que é justamente dessa parte que a Michela estava falando, né? Do todo o processo de tomada de conhecimento, adaptação, apropriação, né? E quando a gente chega, né, no ensino online, né, nos modelos disruptivos. Aqui só relembrando um pouco que nós temos os modelos sustentados, são aqueles que a gente usa a tecnologia, mas a estrutura, a escola tradicional, ela ainda está presente dentro desse modelo. Né? Então, você não rompe, como disse a Michela, completamente com o dito modelo tradicional, né? Inclusive na questão da estrutura da sala de aula. No modelo disruptivo, não. No modelo disruptivo, você tem uma inovação completa da estrutura educacional, não só do professor, do aluno, mas também da estrutura física. Pelos estudos que a gente fez, nos modelos disruptivos, a escola deixa de ser, né, aquela divisão por salas de aulas, onde você tem áreas para o aluno circular livremente e se apropriar conforme o desejo, os interesses, os objetivos desse. É por isso que a gente fala que nos modelos de ensino híbrido, o único modelo que realmente ainda é sustentado, que daria para ser aplicado, né, a gente consegue aplicar na nossa realidade, é o modelo rotacional, né, o rotação por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida. O rotação individual, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual aprimorado, além de eles terem, ser primordial você ter as tecnologias digitais, aqui o aluno, né, ele é quem vai direcionar tudo, né? Nos outros modelos rotacionais, o professor ainda tem essa função de guia dentro da formação do aluno, né? Nós vamos ver hoje iluminismo, aí a gente vai falar do iluminismo no passado, quais os reflexos disso. O professor ainda está direcionando o aluno, apesar do aluno poder circular e obter as informações de várias maneiras e ir atrás da sua própria formação. Mas no rotação individual e nos outros modelos de ensino híbrido, o aluno que vai pensar, eu quero entender mais da questão do iluminismo por conta das eleições desse ano. E aí ele vai atrás e o professor vai orientá-lo, mas a intencionalidade, o impulso é direto do aluno, né? Não do docente, não do professor. Por isso que inclusive na literatura, é bem dito que os modelos disruptivos, eles vão demorar muito tempo ainda para ser uma realidade
na educação no mundo inteiro, né? Mesmo nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, que é uma das bases que a gente estudou, isso ainda é ínfimo, são pouquíssimas escolas que têm esse modelo, que conseguiram chegar nesse modelo, pouquíssimas, são escolas, literalmente escolas modelos, inclusive o pessoal que escreveu os textos que a gente usa de base, né, estudou para escrever o livro. Né? Então, tem essa questão. Nós vamos estar sempre, nos próximos anos, nos modelos sustentados. Né? E dizer que a gente vai para o disruptivo é uma falácia. Né? A gente não tem pernas, como diz bem a Michela, né? A gente não tem pernas para chegar no modelo disruptivo no Brasil do jeito que está a educação hoje. Então, nós vamos ter sempre no modelo sustentado. Tá? Pode passar, Michela. E aqui a gente entra na base, né, do que é o ensino híbrido, né? Essa imagem, se você botar ensino híbrido no Google Imagem, qualquer navegador que você usar, essa é a imagem que vai aparecer logo de cara. Ela está nos todos os textos que a gente utilizou, todas as bases bibliográficas, sobre ensino híbrido, essa imagem está presente, né? E aí o grande destaque é o estudante no centro, né? É a partir dos interesses do estudante, da ação do estudante, né? Do que o estudante quer, lembrando que eu estou falando aqui do ideal, né? Que da autonomia do aluno, que as outras engrenagens vão girar, né? E o professor aí, ele tem essa função de monitor, de tutor, de mestre, né, no sentido daquele que vai indicar o caminho, né, de mentor mesmo, né, como se a gente estivesse na jornada do herói, é aquele que vai apresentar os caminhos para os alunos, né, e aí a partir dessa apresentação do papel do professor, né, que, né, como eu falei, é um modelo de ensino híbrido sustentado que a gente está trabalhando, é a partir dessa fala do professor que indicar o caminho, né, que o aluno, né, vai fazer as suas escolhas. O professor ainda tem, a partir que os alunos fazem essa escolha, o professor retoma a sua função de mentor. Está sempre aí esse jogo de vai e volta, né? O que o aluno precisa, o que o aluno quer, o que o professor vai oferecer para o aluno, o professor oferece isso, o aluno se apropria disso, daquilo, aí volta, o aluno se apropriou, o professor fala, e aí vai sendo indicado o caminho, né? Parece complicado na questão da sala de aula, mas a gente vê, né, principalmente com essa questão da pandemia, dos relatos dos docentes que a gente tem nas escolas, nos acompanhamentos, né, a grande maioria dos professores já está fazendo isso, né? Aquilo que a gente falou na semana passada, cada um se reconhece num modelo, né, dos modelos sustentados. O que a gente precisa é se apropriar dos conceitos, né, para poder falar, eu estou fazendo isso, eu faço desse jeito. Né? A questão da gente tomar para si mesmo essa questão da nossa formação, da nossa postura como docente. Tá bom? Agora, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo da professora Carolina Savioli, tá? Curtinho, ela dá uma sugestão de como trabalhar o ensino híbrido na sala de aula. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um meio de aplicação do Blended Learning, o nosso tão querido método ativo híbrido. O híbrido é um método de ensino que mistura ensino presencial e à distância. Mas diferente do método Flipped, esse método não precisa necessariamente iniciar uma instrução de forma online, mas consiste principalmente em utilizar um recurso tecnológico aplicado à distância. Então vamos lá. Esse meio de aplicação que eu vou mostrar para vocês vai utilizar um recurso tecnológico muito comum a todos, uma página do Facebook. Então, quase que como um pequeno projetinho, você vai precisar organizar a sua turma para desenvolver essa atividade. Vamos começar em sala de aula, abordando os principais conteúdos que serão estudados. Aí você apresenta a sua abordagem para os alunos de forma expositiva, como você sempre faz. E em seguida,
propõe uma atividade de construção coletiva de conhecimento. Com uma página já criada no Facebook, peça aos alunos que postem informações dos conteúdos apresentados em diversos formatos: vídeo, áudios, imagens, texto. Organize os grupos, ordene o material das postagens na página e aproveite as funcionalidades dos comentários para propor debates, estimular reflexões em cada post realizado pelos alunos. Isso garante que a turma toda participa e permaneça engajada. Os alunos vão adorar essa atividade guiada por meio ativo, pois eles vão estar no centro da instrução, vão participar ativamente do processo de produção desses conteúdos e, principalmente, vão ser guiados pelo professor durante todo o processo da instrução. Pensa só, depois de criada essa página, ela ainda vai poder ser alimentada constantemente com novos conteúdos e compartilhada com outros alunos. Então, aplique metodologias ativas, utilize... Então, essa é uma sugestão, depois o link também do vídeo vai para vocês no material, e agora vocês vão continuar com a Ana Tomé, que vai retomar alguns pontos aí sobre o assunto. Tá chegando aí para vocês a imagem. Nós, como, né, as meninas já disseram, e a gente comentou com vocês na semana, né, na outra semana, a ideia, né, de estudar junto com vocês essa questão do ensino híbrido, logo no início, nós vimos que seria, né, inviável trabalhar isso e compartilhar com vocês algumas situações em um encontro só, né? Então, a gente buscou essa forma, né, de trabalhar aos poucos e fazer com que esse estudo, ele fosse, né, compartilhado mesmo. Então, o que a gente, né, está expondo aqui, vocês também nos formulários e até nas devolutivas que vocês passam para o PC, né, professor coordenador de vocês, faz com que a gente também, né, vai trilhando aí um caminho de estudo, né, que facilita para todo mundo e faz com que todo mundo tenha um conhecimento maior. Hoje, como as meninas já comentaram, nós pensamos aqui no foco da gente estudar a questão do papel do professor, né? Por isso que as meninas retomaram essa questão de alguns conceitos, a dinâmica ali dentro, né, do estudo do ensino híbrido, então por isso que elas retomaram essas questões, para a gente fazer agora essa análise junto com essa questão do papel do professor, né, do estudante como centro, né, essa é a premissa ali do ensino híbrido, e a autonomia do aluno, né, não tem como esse estudante como centro sem a sua autonomia. E pensando nisso, nós trilhamos aqui uma ideia da gente pensar nessa questão do papel do professor, como a Padial já comentou agora há pouco, o professor antes, né, como aquela pessoa que detém todo o conhecimento, né? Se a gente for pensar, o professor, ele surge a partir dessa questão, né, de quem vai levar a informação à sociedade. Então, se a gente pegar lá, né, no início, o professor, ele surge dessa necessidade. E se a gente for pensar no início, né, do ensino, o livro, né, a escrita, o conhecimento, ele chega até a sociedade pelo professor. Então, durante todos esses anos, o professor ali como centro e como quem tem esse poder, né, do conhecimento, não estava fora, né, do contexto ali social, do contexto econômico do momento, porque realmente era ele que tinha acesso mesmo a essa informação e depois trazer esse conhecimento. Se a gente for pegar depois com a internet, né, então depois dos anos 80, dos anos 90, essa questão da informação, ela fica primordial, não só quem detém, mas o como eu acesso. Né? Se a gente pegar no caso dos livros, né, quem aí não frequentou as bibliotecas, né, a biblioteca você ia e você, né, consumia ali numa ansiedade, porque você tinha aquele tempo, você tinha aquele momento ali para utilizar aquele livro. Com a internet, essa questão da informação, ela está a todo momento. E aí nós trouxemos, né, para fazer
até para vocês utilizarem aí em outros momentos, como reflexão e até como material mesmo, nós trouxemos, né, a tirinha do Carlos Ruas, né, o quadrinista. A ideia de trazer é que ele tem uma linguagem ali, um humor, né, irreverente, até muitos de vocês devem acompanhar as postagens, né, nos blogs que ele tem e utilizar, às vezes, até em aula, porque são situações que faz com que a gente analise como nós estamos trabalhando, né? Como a gente já disse para vocês, aqui, quando a gente está preparando a TPC, também, né? Algumas situações a gente vem modificando para que fique melhor esse contato e esse compartilhamento aqui de ideias e de sugestões. A tirinha, aí vocês vão ver o antes, né, e o depois. Essa tirinha, depois quem for analisar, que a gente vai colocar lá a bibliografia para vocês, a tirinha ela foi uma homenagem à frase que o Átila Lamarino utilizou em uma apresentação que ele fez em uma conferência de tecnologia. Aí a frase que ele utilizou, ela não está aí, mas aí eu vou só comentar a frase para vocês. A frase diz: a gente ainda trata a informação na sala de aula como se ela fosse um bebedouro em uma seca. Esquece isso. Nós estamos hoje em um dilúvio de informação e tínhamos que estar ensinando as pessoas a nadar, né? Que aí quem está olhando aí a tirinha é justamente isso, né? No comecinho, logo no antes, né? Aquele professor, como, né, a Padial comentou, como eu comentei aqui, aquele professor que tem a informação, e o hoje, né? Que as pessoas estão ali num mar de informações, né? Ele usou lá na frase o termo no dilúvio, e o que a gente precisa mesmo é ensinar a nadar. E muitas vezes, no ritmo em que nós estudamos, né, na dinâmica que nós estudamos, e que muitas vezes nós começamos a nossa carreira, né, trabalhando dessa forma, é difícil mesmo romper essa barreira, né? Como diz aí na frase, né, que nós tiramos do livro, né, como a Michela falou, que é a bibliografia que nós estamos utilizando para essas semanas. Talvez a grande dificuldade esteja em romper com séculos de ensino voltado para uma educação vertical, com o professor no topo da relação. É difícil mesmo, né? Acredito que a maioria de vocês, tirando o pessoal que está entrando agora, né, recente, mas a maioria de vocês estudou, né, nesse modelo e começou a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar nesse modelo também, né, em que você tem o conhecimento, porque a informação ela chegou primeiro até você, né? A graduação ela nos dá isso, depois todos os outros cursos que nós fazemos para a formação, né? O professor ele está sempre se atualizando, sempre procurando uma forma de melhorar ali, de aumentar o seu nível de conhecimento. Então, essa questão de ensinar a nadar, né? Hoje a gente, além de pensar com esse olhar de ensinar a nadar, e não eu como quem tem o conhecimento, essas estratégias do ensinar a nadar também faz com que a gente tenha que refletir. Né? O ensinar a nadar, nem todos vão aprender da mesma forma, nem todos vão aprender do mesmo ritmo, né? Até na tirinha tem, né, um lá no cantinho de outra forma, né? Então, a gente tem essa diversidade na sala de aula, todo mundo aqui, vocês em sala de aula, né, o professor coordenador aí com vocês, nós aqui na diretoria de ensino, cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu propósito, todo mundo tem buscado formas que essa informação ela não fique ali superficial, que essa informação ela realmente traga mudanças para a vida, né? Independente se é um professor, se é o aluno, se é o professor coordenador, se somos nós aqui professores coordenadores do núcleo também. Né? Então, essa questão de buscar, ela está a todo momento. Então, essa reflexão que nós trouxemos com essa tirinha é uma reflexão que eu acredito que a maioria de vocês já estejam fazendo, né? Será que eu estou nesse período de hoje? Será que eu consegui me sensibilizar no sentido de pensar que eu tenho que ensinar a nadar, né? Será que eu estou preparado, né? Será que eu estou me preparando da maneira correta para saber como ensinar cada um a nadar? Né? A gente já comentou na outra que quando a gente fala, né, na personalização, que é muito forte no ensino híbrido, personalização não necessariamente eu tenho que ter 15, 20, 30
roteiros ali de estudo, ou 15, 20, 30 atividades avaliativas, né? Eu tenho que fazer com que dentro do processo, seja do bimestre, seja para chegar a entender uma habilidade, eu tenho que proporcionar diversas formas ali para que cada um dentro né, da sua particularidade ele consiga mostrar ali e se desenvolver. Pode passar, Michelle. Na sequência, já justamente dentro aí do que eu estava comentando com vocês, entra a questão do planejamento, né? Quando a gente fala do papel do professor, dentro da questão do ensino híbrido, né, e não só se a gente for pegar no ensino híbrido, mas todo mundo que pensa nessa mudança de papéis ao longo dos anos, né, a tirinha lá, né, na tela anterior, ela era bem clara no sentido de mostrar essa mudança. Só que a mudança ela ocorre, né, no mundo, no meu redor, mas ela tem que acontecer em mim também. Então, alguns papéis que antes eles não eram essenciais, hoje eles são primordiais. Então, alguns papéis que antes o professor, né, algumas funções, algumas habilidades que antes o professor ele poderia ter, mas ele não era assim o foco, né, no ensino e aprendizagem, hoje são, né? A questão do planejamento sempre foi, né? Mas hoje, quando a gente fala em planejamento, a forma como eu organizo ali o meu plano, não só o de aula, mas como eu organizo as minhas atividades, eu tenho que pensar que algumas estratégias elas vão ter que aparecer, né? Visto o local em que você está, e algumas funções, elas fazem com que o objetivo, né, algumas atividades ali, elas fazem com que o objetivo ele seja alcançado. Então, quando a gente fala em planejamento, aí nessa frase que nós escolhemos, o planejamento é fundamental fundamental no modelo híbrido de ensino. Como eu falei, não só no modelo híbrido, né, mas no modelo híbrido eu não consigo pensar nele desenvolvido sem esse planejamento. As tecnologias utilizadas devem ser escolhidas com objetivos pedagógicos muito bem definidos, né? Como eu falei lá, se a gente for pegar o professor lá no início, ele pensava o que era importante e ele trazia. Hoje, o aluno traz muitas informações e eu tenho que mediar, né? Eu tenho que ser o tutor ali desse processo. Né? Então, o processo de conhecimento, né, esse processo que o aluno ele vai passando, o professor ele tem que ser ali o mediador. E quando a gente fala em mediar, é longe aquela questão que algumas pessoas comentam, né, que o mediar é menos do que o ensinar, né? As pessoas acham que tem coisas diferentes, né? Mas quando a gente fala em mediação, é você que vai trilhar ali esse caminho, né? Quando a gente fala o aluno como centro, o aluno com autonomia, não quer dizer que o aluno ele vai determinar o que é importante, mas ele vai trazendo as necessidades e a partir dessas necessidades eu consigo ir organizando o que é importante. Então, por isso que é sempre bom a gente estar sempre lendo, estudando, porque essas situações a gente vai analisando nos livros, mas na prática a gente vai conseguindo, né, tirar ali das situações o ideal, né? No livro que a gente está utilizando, ele coloca uma situação de duas escolas com realidades diferentes, uma que os alunos têm o seu notebook, né? O professor tem a tela para ir projetando, a outra que o professor só tem o livro didático. Mas, no livro ele coloca uma mesma aula sendo trabalhada da mesma forma, só que cada aluno ali com o seu notebook, no outro cada um com o seu livro. Então, essa sensibilização, essa questão de se sensibilizar no sentido de ver que a gente vai passando, os papéis, né, vão alterando ali algumas funções, mas essas funções não deixam de ser mais ou menos importantes. Né? A gente não pode chegar naquela coisa de pensar, não, mas então o aluno é mais importante porque ele é o centro. De jeito nenhum, eu não tenho mais ou menos importante. Eu tenho um processo que agora tem outras particularidades. E aí essas particularidades a gente não pode deixar de lado, que muitas vezes a gente faz com que o processo ali ele não tenha o objetivo esperado. Acho que
Pode passar para a próxima. Quando a gente fala nessa questão das habilidades do professor, uma delas, né, é essa questão da personalização. O papel do professor, o aluno, e essa questão da autonomia, ela passa por essa questão da personalização. A gente tem que ir cada vez mais explorando esse tema, né, de personalizar, porque nós sabemos do nível ali, do volume de trabalho que todo mundo tem. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, pensar que quando a gente está estudando uma abordagem diferente, como é a questão do ensino híbrido, eu estou mudando tudo o que eu estou fazendo e fazendo algo novo, né? Eu estou adaptando o que eu faço, né? O que a gente tem que fazer, estou adaptando o que eu faço dentro dessa abordagem que mostra, né, com dados aí, essa questão de que o aluno aprende de forma diferente, isso todos nós sabíamos, mas naquele sistema, naquela organização em que nós temos, muitas vezes a gente não parou para se organizar de uma forma que esse tipo de abordagem apareça ali no meu trabalho, né? Não só apareça, mas que eu consiga ver uma efetividade ali no desenvolver. Então, quando fala em personalização, ali na frase ele fala, nós até comentamos na outra vez, né, que personalizar não implica necessariamente utilizar a tecnologia, né? As meninas já falaram bastante sobre isso. Professores de ensino híbrido têm feito isso por décadas com ferramentas bastante simples, né, que nós comentamos da outra vez, como o livro. Quando um aluno não aprende um conteúdo lendo, o professor indica um problema ou uma leitura extra, e isso é o que forma isso é a forma de personalizar. Querendo ou não, isso faz com que aquilo que eu comentei, que o professor ele está sempre buscando, sempre pesquisando, sempre se formando, exija cada vez mais, né? Visto nós vimos agora, né, durante esse período de ensino remoto, quantas ferramentas, quantas estratégias vocês tiveram que levantar aí para poder fazer com que o ensino acontecesse de maneira efetiva. Então, um professor que escolhe o ensino híbrido, e no caso, né, é visto que essa abordagem ela está dentro real do que a gente vive na sala de aula, um professor que escolhe o ensino híbrido, ele precisa conhecer, testar, ele precisa colher e ele precisa validar essas ferramentas. Então, antes dele utilizar e verificar se isso é possível, né, dentro da sala de aula, se isso é possível com o meu aluno, eu tenho que validar isso, né? Então, eu tenho que fazer alguns testes, isso daí vocês, né, devem ter feito isso de forma até exaustiva, para verificar se isso realmente condiz ali com o modelo que você tem na sua escola. Quando eu digo modelo, com o grupo de aluno, com os anseios que esses alunos têm, com a dinâmica que é possível para você. Então, não necessariamente eu preciso ter um espaço específico, eu preciso ter um auditório na escola para realizar uma das estratégias, né? Então, se eu como professor, como foi dito lá na outra tela, se eu como professor posso analisar o meu papel como quem vai mediar esse processo, um livro, como está dizendo aí nessa frase, um livro, ele pode ser uma ferramenta extremamente importante ali naquele momento, né? A Padiel comentou da rotação por estações, e quando a gente fala da rotação por estações, um desses percursos, né? Uma dessas etapas do percurso é a pesquisa, né? Eu não posso deixar a pesquisa de lado. E não necessariamente a pesquisa precisa ser na internet. Ela pode ser num livro, né? As bibliotecas, que hoje a gente praticamente, né, não utiliza mais, mas a biblioteca da escola, né? Quantos professores utilizam essa questão de fazer visita regular à biblioteca, né? Lógico que agora a gente está, né, no ensino remoto, mas isso na prática, é prática de muitos de vocês fazerem essas visitas na biblioteca, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque esse momento que nós ficamos, né, no ensino remoto, que nós estamos no ensino remoto, e a gente acabou se utilizando de ferramentas, né, digitais, eu não posso me esquecer que muitos alunos, eles não têm
né, o acesso regular a essas ferramentas. Ele tem o acesso, mas aí às vezes é um celular na casa, ele vai acessar em uma vez ao dia, né, ou às vezes vai acessar não no sentido em que você quer, né, o Meet agora a gente pode usar o Jamboard aqui por ele, mas às vezes eu tenho um aluno que não vai conseguir assistir naquele momento da aula, ele não vai conseguir utilizar, né? O Jamboard agora do Meet, quando você encerra a aula, ele não fica recebendo as informações igual aquele que a gente faz como a gente fez com vocês uma vez lá pela ferramenta do Google. Se eu faço lá pela ferramenta, eu posso deixar ele aberto e os alunos vão alimentando. Agora, pelo Meet, é só no momento da aula. Então, é uma ferramenta, né? É a mesma ferramenta, mas eu tenho que utilizar em 2 momentos. Então, quando a gente fala nessa questão de personalizar, quando a gente fala nessa questão do estudo, nós vamos morrer fazendo, né? Nós vamos morrer estudando, morrer testando, morrer validando. O que precisa é esse compartilhamento que tem sido efetivo, né? Mas que faz com que cada um consiga analisar a sua realidade e adequar, né, o que eu tenho de realidade ao que tem aí no mundo sendo oferecido. Aqui no livro, quando a gente fala dessa questão da personalização, ela foca bastante a questão do método, né? O personalizar, eu tenho que pensar muito nos métodos que eu vou utilizar, não só na questão da ferramenta, né? Nessa questão, nesse boom da internet, aí, com essa gama de ferramentas que eu posso utilizar, que eu posso fazer minha aula ficar mais dinâmica, muitas vezes o método ele não é efetivo. Então, uma ferramenta extremamente rica, né, um Jamboard, ou mesmo o YouTube, né, tem muitos professores fazendo pelo YouTube, que são ferramentas extremamente ricas no sentido de eu conseguir chegar a várias pessoas, mas às vezes o método, né, às vezes o aluno ele não sabe utilizar a ferramenta, e eu coloco de uma forma como já possível, né, às vezes o aluno não tem o acesso, ou às vezes eu posso fazer com que isso seja feito em grupo, às vezes em grupo não é interessante. Então, quando a gente pensa nesse papel do professor, o professor como quem vai organizar, quem vai analisar quais métodos são importantes, quais ferramentas. E aí esse estudante como centro, no sentido da gente pensar que o aluno ele chega com uma gama de informações enormes. E dentro daquele percurso ali que eu organizei, eu vou abordando essas necessidades que eles vão trazendo. Então, quando a gente fala o aluno como centro, não é no sentido de deixar com que esse aluno guie tudo, mas no sentido desse aluno ter esse papel de quem vai analisar ali o que está sendo proposto. Tá? Acho que agora, a outra tela, a gente colocou de novo personalização, para vocês verem como é importante essa questão da gente pensar no estudo ali, principalmente quando a gente comentou com vocês das outras vezes, no roteiro, né? O roteiro de estudo, e não é porque a gente, quando nós estivermos no período presencial, não é porque no presencial eu estou ali direto com o aluno que eu não tenho que ficar atenta a essa questão do que eu estou orientando. Né, ali, ó, a personalização não é um projeto de implantação e desenvolvimento imediato. Ela deve ser trabalhada em todos os momentos, desenvolvendo uma nova cultura escolar. O computador é apenas uma ferramenta que apresenta diversas possibilidades de acesso à informação. Eu tenho que pensar nesse sentido, quando a gente imagina qualquer tipo de metodologia que eu vou utilizar, na questão do processo, né? O ensino, ele é um processo, em processo. E aí, esse processo, eu preciso analisar essas etapas, né? Algumas etapas, tem turmas, tem pessoas que precisam ser retomadas, algumas etapas, elas são mais, né, superficiais até, que ela é para desenvolver, muitas vezes, até uma habilidade menos complexa. Às vezes, ela vai me permitir ali analisar algumas habilidades que não são nem do currículo, mas que são habilidades mesmo pessoais, né? Quando a gente pega das competências que a gente, em algum momento, aí vai comentar com vocês. Mas, quando a gente fala em personalização, né, o que
vou fechando aqui essa questão da personalização, no sentido da gente pensar sempre que a individualização, ela não tem que aparecer, ela não necessariamente, se o professor tem uma sala de 5 alunos e ele vai fazer isso, ok, mas a personalização e a individualização, não necessariamente eu tenho que ter um papel para cada um, ou a ferramenta ela tem que dar chance de cada um naquele momento colocar. Mas a personalização, e quando a gente fala de individualização, é no sentido das atividades que você traz, fazer com que as necessidades desses alunos apareçam em algum momento. Então, às vezes, numa determinada etapa ali do processo, ela não vai aparecer, mas na outra etapa vai. Então, a questão aqui é, se eu penso em diversidade de métodos, diversidade de ferramentas, consequentemente, eu vou fazer com que a personalização ali apareça. Porque o método, cada método, ele vai fazer com que uma situação seja levantada. Cada ferramenta, ela vai fazer com que uma habilidade, ela seja melhor explorada, né? Então, essa questão de pensar na personalização, por isso que é o que grita aí dentro do ensino híbrido, é porque não existe essa questão, né, da gente pensar como algo para todos, né? Eu tenho que pensar como diversas etapas, diversas ferramentas, diversos métodos, seja, né, para que chegue a cada um deles. Acho que é isso. Aí a Michela agora vai ficar um pouquinho com vocês. Então, pessoal, a Ana Tomé, ela falou bastante da questão da personalização de uma forma bastante didática, né, e ficou bastante claro, aí a gente espera, pelo menos, que tenha começado a clarear aí essa situação dentro do ensino híbrido, né, e agora a gente vai continuar com esse enfoque da personalização, porque é essencial ao a abordagem do ensino híbrido, mas também a gente vai falar da autonomia do aluno, juntamente com essa personalização. Como é que a gente equilibra para que isso funcione, né? O que a gente tem, num primeiro momento, é pensar que a autonomia do aluno, ela começa pelo professor. Como assim? Como que a autonomia do aluno começa pelo professor? Ela começa pelo professor, se você for pensar que ela vai ser considerada no momento em que o professor for planejar a sua aula. Tanto a Ana Tomé, quanto eu, quanto a Padial, nós já falamos da importância do planejamento das aulas dentro do ensino híbrido. Então, a autonomia do aluno, ela começa a aparecer dependendo do tipo de planejamento que você fez para aquela aula, do que você considerou, né, da intencionalidade pedagógica que você colocou ali, e se as atividades que você pensou para que ele atinja as habilidades elencadas para aquele momento, se elas colocam o aluno no centro. E de que maneira que a gente pensa nisso? Personalizando os planos de aula. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai considerar tudo isso que a Ana Tomé falou até agora? É a questão de dar diferentes oportunidades aos alunos. Isso é a personalização. Você oportunizar situações em que o aluno que não se sente confortável com a leitura nesse momento, mas ele se sente confortável com a comunicação visual, ou seja, uma obra de arte, ou uma imagem, ou aquela tirinha que nós mostramos para vocês anteriormente, ou mesmo essa imagem que está aqui no slide para vocês, que relação que ela tem com o papel do professor, com o estudante no centro, com a autonomia do aluno? O que isso remete a você? Então, essa personalização, ela começa pelo plano do professor, que é o momento que o professor vai considerar o aluno no centro. E ele vai considerar o aluno, não fazendo juízo de valor, como a Ana Tomé falou, né, quem é mais importante que quem. Isso está fora de questão. Todos são importantes nesse processo, tanto o aluno quanto o professor, né? Mas para considerar um plano de aula que possibilite atividades que levem o aluno a considerar essa autonomia dele, isso começou muito antes. Isso começou lá no planejamento. E é um momento que a gente tem que considerar, talvez,
até a neurociência, né, que é o que nós conversávamos antes, que é essa questão de oportunizar diferentes chances para o aluno, talvez no modelo rotacional, como a Padial já disse, mas qual é a intencionalidade pedagógica de cada estação, de cada rotação? Né? O que eu vou priorizar ali, o que eu vou oportunizar para cada aluno? É isso que a gente tem que começar a pensar, né? A gente tem aí essa ideia das inteligências múltiplas, diversos autores que falam disso, uns falam de uma maneira mais chata até, outros falam de uma maneira mais descontraída, diversos vídeos que a gente pode consultar, enfim. Como que eu posso dar essa oportunidade para o aluno? E aí, na nossa bibliografia de base, tem essa frase que está aí com vocês. Temos em nossas salas de aula diferentes sujeitos com necessidades distintas. E aqui a gente não está só falando do aluno que faz parte da inclusão de necessidades especiais. A gente está falando de necessidades distintas de todos os 40 alunos ali. Independente se ele tem alguma necessidade especial ou não, ele tem necessidades distintas, né? O aluno que é considerado sem laudo nenhum, por exemplo, né, de inclusão ou do que quer que seja, ele tem uma necessidade distinta do coleguinha que está do lado dele e também não tem, né? E, então, ó, continuando. E na lógica da metodologia híbrida, estabelecer o mesmo ritmo e a mesma dinâmica para todos os alunos acaba prejudicando o grupo. Que é isso que elas falaram antes, e eu também já falei um pouquinho, que é você personalizar. Mas o personalizar de que maneira? Pensando, talvez, nessas múltiplas inteligências. O que em cada estação eu vou priorizar com aquela atividade, eu vou atingir em cada aluno. Então, é essa oportunização que talvez esteja sendo necessária para que o ensino híbrido se desenhe de uma forma mais clara para você, professor, né? Para nós também, porque eu já faço, vocês já fazem. A gente só não conseguiu desenhar ele ainda de uma forma clara, talvez, né? Por isso que talvez esteja causando tanto choque, pensar, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu já faço? A grande maioria já faz. A grande maioria já faz. Só não sabe que tem esse nome, né? Ah, mas eu não considero a tecnologia. Bom, depende do que você tem na sua escola, depende do que o seu grupo tem. Como a Ana Tomé mesmo falou, olha, mas tem aluno que tem o celular, mas ele só vai usar uma vez por dia. Como que eu vou considerar isso? Então, é essa sistematização que talvez vá facilitar com que cada um de nós enxergue o que já está fazendo e o que pode vir a fazer, né? Naqueles pontos daquela seta que nós mostramos anteriormente, em que ponto que eu estou, né? Então, eu vou passar para o próximo slide, que a gente coloca aqui, ó, a questão da autonomia, então, né? Eu vou ler primeiro para vocês, eu sei que até às vezes pode parecer incômodo uma apresentação com alguém lendo, mas nesse momento é o que é necessário, né? A gente vai ter outras ATPCs um pouco mais dinâmicas. Alguns elementos-chave em relação à postura dos alunos nas metodologias híbridas foram observados durante a aula. Esse trecho foi tirado daquele livro que eu já mostrei a capa para vocês, e foi tirado do depoimento de uma experiência feita para o livro, né? A busca pela autonomia do aluno, a personalização do ensino, a educação para o domínio do conhecimento e as relações interpessoais em sala de aula foram alguns dos elementos considerados essenciais para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eles colocam, não estão hierarquizando, né, mas tem uma ordem, ó, a busca pela autonomia, a personalização do ensino, a educação para o domínio do conhecimento e, por último, as relações interpessoais. Por último, mas não menos importante, que é o que a Tomé também falou, que em algum momento vocês vão perceber que nós estamos explicitando a consideração das competências socioemocionais, mas isso não quer dizer que nós já não as consideremos. Isso já é considerado, né? Então, a autonomia do aluno, nesse momento de ensino híbrido, ela pressupõe algo básico, que também já foi dito, que é o planejamento do professor. Mas esse planejamento que considere atividades que vão propiciar essa autonomia, né? E que o aluno use a sala de aula para aprofundar o que ele já tem visto.
Então, seria aquele momento que a gente não é o único método, né? Não é a única maneira, a sala de aula invertida, mas ela está bastante presente na abordagem híbrida. Então, é aquele momento que professor, eu planejo o desenvolvimento de diversas atividades para atingir certas habilidades. De que maneira? Eu lanço para os alunos os temas que nós vamos abordar para conseguir atingir essas habilidades. Feito isso, eu sugiro diversas maneiras de pesquisa, incluindo PNLD, incluindo pesquisa em internet, pesquisa em outros livros e outras maneiras que ele possa ter para pesquisar. E quando ele chega para a aula com os coleguinhas, seja de maneira presencial ou numa aula, né, no Meet ao vivo, no Teams ao vivo, no Zoom, não sei que ferramenta que está sendo usada, ele vai aprofundar aquilo que ele trouxe. Mas nesse momento o professor está realmente como mediador. Ele é que está colocando o percurso que o aluno vai seguir, que foi isso que a Padial falou lá no início. Nesse momento, não adianta a gente falar que vai trabalhar de maneira disruptiva. Não, porque nós ainda temos essa ligação com o tradicional. A nossa inovação ainda é sustentada, porque sou eu, professor, enquanto mediador, enquanto curador, que vou mostrar para o meu aluno o percurso a ser seguido. Né? Ele não tem tanta autonomia ainda, como no modelo Flex, à la carte, que ele vai determinar o percurso. Não, nós vamos guiá-lo, nós vamos mostrar o percurso, mas o aluno é que vai estabelecer como que ele vai fazer. E nesse momento, é o que a gente vem dizendo, é o repensar do professor que vai ajudar esse aluno a perceber essa autonomia dele, né? Então, primeiro o aluno busca saber mais sobre o tema e depois ele aprofunda em sala de aula. Né? A sala de aula seria assim, o momento da estação rotacional, do momento de eu proporcionar atividades que eu vou pensar que tipo de inteligência do meu aluno eu vou querer ativar, será que ele é mais visual, será que ele é auditivo, será que com música vai melhor, será que com texto vai melhor, será que com algo sensorial vai melhor? Alguma dessas ele vai se encaixar. E é aí que a gente percebe a necessidade desse, não só do rotacional, mas de oportunizar diferentes maneiras do aluno trabalhar aí, né? Agora, a Padial vai ficar um pouquinho com vocês, ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, e eu vou fechar meu microfone para facilitar. Obrigada, Michela. Nós vamos continuar aí com o mesmo depoimento que está no livro, né? Que a professora continua. A autonomia do aluno é outro elemento trabalhado durante as aulas. É indispensável que ele aprenda a gerenciar o seu aprendizado. Isso é, aprenda a aprender. Então, é aquilo. Não adianta você chegar na sala de aula e falar, deixar o aluno que ele vai fazer tudo. Né? Escolhe o que você quer fazer. Não. Isso é uma aprendizagem, é uma nova cultura escolar. Né? Você vai ter que ajudar o seu aluno a entender que aquele momento, que aquela horário, né, é para ele aprofundar, conhecer, tomar atenção, né, para aquele determinado conteúdo, habilidade, competência que você está trabalhando. Só que o aluno não vai saber fazer isso logo de cara, né? O aluno, ele tem que aprender a fazer isso também. Isso vai ser uma aprendizagem para ele, né? Ele não sabe, ele não foi ensinado. O ensino híbrido é um pressuposto que o aluno vai começar a ter essa aprendizagem de gerenciar o seu conhecimento lá atrás, no infantil, mas ele vai começar. No infantil, o professor vai direcionar muito. A partir do Fundamental 2 e do médio, se pressupõe que o aluno já começa a ter essa autonomia mais sensível, mais sensibilizada, que ele começa a entender o que ele precisa aprender com o professor ali direcionando. Passa para mim, Michela, por favor. Então, vamos lá. E por que isso? O aluno, ao desenvolver a autonomia do aluno, o que vai acontecer?
o professor vai ser menos solicitado. Mas menos solicitado não é no sentido que ele vai deixar de ser importante, né? Ele vai ser menos solicitado na questão que ele vai ter que ir lá explanar o seu conhecimento, né? No geral, né? Ele vai estar ali para auxiliar o aluno, né? Ele vai estar ali para direcionar, para dar o enfoque, também para auxiliar o aluno a extrapolar a sua zona de conforto. A Michela falou, por exemplo, de um aluno que deu um exemplo, né? Numa rotação de estação, que você vai usar, às vezes o aluno não se dá bem com o texto, não tem essa questão do texto, facilidade com o texto, aí você vai trabalhar uma imagem, uma música. Sim, nesse primeiro momento, você vai trabalhar a imagem e a música com o aluno, mas não quer dizer que você vai abandonar o texto, que o aluno, você vai trabalhar com o aluno para ele ter estabilidade com o texto também. Né? Não é que você vai só trabalhar o que o aluno sabe fazer ou só trabalhar o que o aluno tem facilidade. Não, você vai proporcionar, né, ferramentas, métodos para todos os alunos. Né? E em alguns eles vão estar mais confortáveis ou não, mas não quer dizer que você não vá encaminhar esse aluno para aquelas coisas que ele está com dificuldade. Na verdade, é seu papel como tutor, como monitor, né, como mentor, né, eu adoro a palavra mentor, né, que você vai ajudar o aluno a perceber, olha, você tem dificuldade nesse aspecto, vamos trabalhar desse jeito para você melhorar, né? Vamos focar, você já se dá bem fazendo um rap, agora como é que você escreveria esse rap? Como é que você fazeria a poética? Estou dando aqui exemplos. Para mim, o ensino híbrido, né, pensando numa analogia, seria bem aquilo de um aplicativo de caminho, né? O aplicativo está te dando esse caminho. Siga à direita, siga à esquerda, né? Siga em frente, né? Essa é uma sugestão de caminho, né? Você pode, se você tiver algum conhecimento, não, mas se eu bifurcar à direita, eu vou cortar 50 faróis, né? Só que eu posso pegar um problema lá na frente. Então, para mim, essa questão do aplicativo é uma boa analogia para o ensino híbrido. O professor é o aplicativo, né? O professor é o aplicativo, é aquele que ajuda, que direciona, que dá sugestão. E o aluno é o motorista que está seguindo o aplicativo, né? Ele vai, dentro do seu conhecimento, dentro das suas habilidades, seguindo, né, ou não esse caminho. Cabe ao professor fazer as correções quando esse aluno não está seguindo o caminho direcionado. Passa para mim, Michela, por favor. Aqui a gente volta, né, novamente na questão da personalização, né, que personalizar não significa individualizar, né, um para cada aluno, porque o individualizar seria o momento do ensino híbrido lá no disruptivo, que cada aluno tem o seu plano de aula, cada aluno tem o seu caminho a seguir. Isso como a gente falou, o disruptivo, e o disruptivo a gente não vai ter pernas para agora, né? Então, o personalizar não significa individualizar, né? O que acontece aqui é você dar essas ferramentas. E, novamente, voltando na autonomia, retomando essa parte, né? Muito aluno e muito pai de aluno, né, é uma questão da cultura escolar. Ele não vai entender no começo o que você está fazendo, né? Ele vai achar... Quem já não ouviu, que professor, principalmente de nós de ciências humanas, que já não ouviu falar assim, de colegas, de pais, dos próprios alunos, o professor está passando o filme para enrolar a aula, né? Vocês sabem que eu gosto de cinema, então eu vi muito isso, vai botar lá um filme de 2 horas para enrolar a aula, né? Por quê? Porque para muita gente ainda, somente fora do universo escolar, aquilo, dar aula, dar uma boa aula, encher o aluno de matéria, preencher 50 páginas dos livros, fazer assim, 20 listas de exercício, né? Muitos das pessoas, principalmente dos pais, eles questionam, mas meu filho ficou fazendo joguinho na sua aula, né? Isso é aula? Por quê? Porque a gente tem essa cultura tradicional, como também a gente já falou, né? Que, como a Tomé lindamente colocou, que era um modelo, né, em determinado período e época, que foi
era o modelo necessário para aquele momento e época. Hoje não, nós estamos no momento que a gente precisa reformular, né? Só que nós fomos formados naquele momento, no modelo mais tradicional, os pais foram formados naquele modelo mais tradicional, a comunidade foi formada naquele modelo tradicional. Então, também, a cultura escolar vai precisar passar por essa reflexão, né? E quem vai trazer essa reflexão para o aluno, para o pai? É o professor, é a escola, né? Então, essa questão da visão do professor como mediador, né, vai realmente estar cada vez mais presente, né? Aquele que reconhece as habilidades, aqueles que verifica as dificuldades e aquele que vai retomando o caminho necessário, né? Vai redirecionando conforme as necessidades dos estudantes, tá bom? É isso, agora vocês ficam com a Tomé novamente. Espero ter aí contribuído um pouquinho para vocês. Nós vamos, né, antes de fechar, só lembrar que nos formulários, né, vocês fizeram alguns apontamentos, e um deles era a questão, né, de atividades práticas para esse momento que a gente separou aqui nessa questão do estudo, né, do ensino híbrido. E aí, só para alertar que nós, dentro do processo que a gente pensou para estudar essa questão do ensino híbrido, a gente separou um espaço para analisar as atividades, né? E quando vocês estiverem analisando esse material que a gente, né, disponibiliza para vocês, a gente pensou justamente, é lógico que fica um pouco mais cansativo, mas esses dois encontros que nós tivemos, a ideia era ficar mais com essa questão mesmo de analisar esses conceitos, analisar essas situações, esses papéis, antes de pensar lá na prática, né, não de pensar, mas de mostrar aqui sugestões nossas, né, na prática. Mas a gente separou aqui, sim, para um terceiro momento. Quando a gente pensou nessa questão do ensino híbrido, e hoje, como a gente comentou, principalmente dessa questão do planejamento, eu acredito que vocês, desde o outro encontro, como a gente comentou, muitos professores, né, têm buscado cursos, vídeos, né, livros, textos, né, para se aprofundar um pouquinho mais nessa abordagem, né, que ela não é nova. Todo mundo aí que pesquisou viu que nós temos relatos, né, práticos de vários anos atrás, né, lógico que com escolas que fizeram esse percurso aí um pouco mais à frente, mas como a Padial falou, né, no tempo que cada um vai se aprofundando e a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Eu não posso queimar etapas, até porque não adianta a gente chegar num momento em que eu tenho lá 2, 3 realizando da maneira ideal e o restante de uma maneira equivocada. Então, antes caminhar de uma maneira, né, pausada, estuda, aprimora, como eu falei lá antes, né, eu tenho que validar as coisas que eu vou utilizar em sala de aula, isso é importante, e eu acredito que vocês, quando, né, forem analisar esse material, né, depois de assistir, né, o que a gente está, né, propondo aqui para vocês vão verificar que a formação do professor ela é essencial. E é lógico que a gente não vai ser aqui hipócrita de analisar como algo que acontece, né? A formação ela é complicada, né, para a gente, né, enquanto professor, no sentido de buscar, de investir. A gente sabe de todas essas condições, mas eu acredito que vocês vão verificar que quando a gente comentou que o planejamento, né, a Michela comentou que o planejamento ele é ali o primordial, ali quando a gente fala desse processo, vocês vão ver que dentro do planejamento, a questão das técnicas, dos métodos, dos modelos que nós apresentamos ali dentro do ensino híbrido, são claros para vocês, né? Desde o outro encontro, vocês se identificaram com várias situações dentro desses modelos que a gente vem apresentando. O que eu acredito que todo mundo, né, a gente também está dentro desse processo de analisar as etapas dentro desse planejamento. Porque os métodos e as técnicas, as ferramentas, elas estão aí. Eu entro, né, busco no YouTube,
busco como fazer, mas o processo, né, de analisar ali dentro do meu planejamento, aonde isso cabe, aonde isso não cabe, eu acho que é o mais importante para a gente, né, para a gente enquanto aqui diretoria, os professores coordenadores e vocês lá em sala de aula, né, essa questão de cada etapa, ela está atingindo quem? Cada etapa está priorizando o quê? Né? Esse é o mentor aí, né, que a Padial colocou, né? É esse que organiza, esse que, né, como ela colocou, mentor, tutor, monitor. Isso não é tão simples, né? Tanto que a gente está estudando aqui. Não é simples, né, ser o mentor. Não é simples você ter essa visão do todo. Não é simples. Até porque a gente tem muitas particularidades dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, aqui na diretoria. Então, essas particularidades fazem com que a gente derrape algumas vezes. Então, algumas aulas, como com os modelos que a gente trabalhava antes, algumas aulas elas não dão certo com a turma toda, né? Tem aulas que você fala, meu Deus. Então, essa análise que a gente está propondo aqui, de analisar dentro do seu planejamento, quais etapas ali dentro do seu planejamento precisam ser revistas. Não no sentido da aplicabilidade somente, mas no sentido de se antecipar mesmo. No momento que eu estou pesquisando, que eu estou vendo se essa atividade está validada ou não, como que eu faço, né, no caso, qual tem sido ali a minha estratégia para analisar essas etapas dentro do planejamento? Porque o restante, né, é tranquilo para a gente pensar numa forma de abordar. E uma coisa também que a Padial comentou, né, dessa questão do aluno, que a Padial e a Michela colocaram bastante essa questão da autonomia, quando o aluno ele percebe, né, que o professor tem esse controle, né? Não sei se é a palavra correta, mas quando ele percebe que esse roteiro, que esse percurso, ele foi pensado do começo ao fim, ele consegue analisar que vai chegar em uma atividade, vai chegar em um momento em que a habilidade que ele tem mais facilidade, ela vai ser contemplada. Então, até o aluno, ele se sente mais tranquilo, e quando a gente fala em autonomia, né, como eu já disse, as meninas disseram, não o aluno vai dar as cartas, né, o aluno não dá as cartas, mas ele mostra que cartas ele tem para que elas ali apareçam nesse momento. Então, essa questão da autonomia e essa questão nossa, enquanto professor do planejamento, ela é, assim, o nosso foco quando a gente pensa em estudar, aprimorar, implementar e implantar essa questão de situações que estejam dentro aí da questão do ensino híbrido. Nós trouxemos hoje essas três funções, lá no caso, o professor, o aluno e essa questão da autonomia, e é lógico, na devolutiva de vocês, a gente precisa mesmo que vocês coloquem essas questões que para vocês não ficam tão claras, para a gente conseguir na próxima, que a gente pretende aí trabalhar com essa questão das atividades, fazer com que fique mais próximo aí do dia a dia de vocês. Né? Nós já comentamos várias vezes, fica até cansativo, mas nós já comentamos várias vezes que, para a gente, aqui enquanto diretoria, é o mais complicado no sentido de ter essa devolutiva de vocês, porque a gente tem a devolutiva, né, com apontamentos, né, de um ou outro. E aí não dá para a gente aquela noção se isso realmente diz respeito à maioria de vocês. Então, essa devolutiva é importante, não só nos formulários, né? Igual está aí na tela para vocês. No formulário é extremamente importante, mas quando vocês fazem aquela análise lá com o professor coordenador, nossa, aí o professor coordenador traz isso para a gente, né? Com os PCNPs que ele tem, e isso fica bem mais tranquilo. E fica tranquilo para vocês também, né? Até porque esse processo de estudo é uma via de mão dupla. É aí e aqui, né? Não tem essa de quem tem esse conhecimento aí mais ou menos. É no sentido da gente ir buscando cada vez mais e aprimorando. A gente aqui enquanto as ATPCs e vocês, né, aí no grupo e depois lá com os alunos. Foi passando aí para vocês aqueles
as telas que sempre a gente deixa, né, com os nossos e-mails. Tem o e-mail do núcleo também. Então, o DKNPE, que é esse último, vocês mandam, aí vai direto para a Mônica Neri, que é a diretora do núcleo. E aí tem os 3, o meu, tomé@prof, a Michela Aguiar @prof, mpadial@prof, tá? Também tem a tela aí com os canais que ficam mais fácil também para vocês acessarem essas informações. O blog, ele é uma ferramenta tranquila para vocês utilizarem, até porque esse PPT que vai, né, ele vai para o professor coordenador, junto com o vídeo, né, o material do vídeo, ele manda para vocês. Mas, às vezes, você quer analisar anteriormente, você consegue, né? Clica lá no link aí do blog que você acessa o material, não só o PPT. O YouTube também. O do YouTube é interessante porque se vocês ativam o sininho, toda vez que a gente coloca um vídeo, vocês recebem a notificação. Então, às vezes, tem até vídeos que nós utilizamos para estudo, a gente coloca lá no canal, vinheta, a gente coloca lá no canal, e aí vocês conseguem ter essas informações sem ser necessariamente naquele dia que você vai assistir a TPC, tá? Que aí também é pelo link. Bom, nossos nomes completos, caso vocês precisem, né, mandar algum tipo de e-mail, às vezes quer, né, mandar endereçado diretamente, aí fica mais fácil, tá bom? Acho que comigo é isso. Meninas, não sei se vocês vão complementar algo. A gente vai se despedindo, então. Mais uma vez, a gente agradece muito a todos vocês. Isso só acontece em virtude dessa parceria que a Ana Tomé falou, né, que é sempre firmada com os professores, com os coordenadores. A gente também está aprendendo o tempo todo. Talvez a gente tenha assim, um mínimo de vantagem, por dizer, né, na velocidade com a qual as informações chegam para a gente. Mas é só isso. De resto, a gente está junto com vocês e igual. Até a próxima, pessoal. Então, eu vou me despedir aqui, desejando um feliz dia do professor para todos nós, né? Que agora é dia 15, essa semana. Não sei se vai ser ponto facultativo ou não, porque o calendário está uma zona, né? Porque adiantou dia, voltou dia, tem recesso, não tem recesso. Então, Lembrando, não é porque consta como não letivo no calendário que é certeza que o professor não vai trabalhar. Era a orientação do seu professor coordenador. Que ainda não veio, até quando a gente está gravando, que né, não veio. Não veio. Então, por isso que a gente não passou para vocês. Mas um bom dia aí do professor para todos nós, colegas, que estamos aí na luta, no chão de sala, porque se nós 3 hoje estamos aqui na DE, né, fazendo esse trabalho, nós também passamos muitos anos aí no chão de sala, nós sabemos todas as dificuldades e angústias que vocês têm aí do outro lado. Certo? Então, gente, um bom dia, uma boa semana e feliz dia dos professores. Até a próxima, então, e fiquem tranquilos, assim, no sentido dessa formação toda, né? A gente vai aos poucos explorando tudo isso. Até a próxima, feliz dia dos professores. Pessoal. Até mais. Tchau. Feliz dia dos professores para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.